Taxa Selic subindo novamente, como que isso impacta os seus investimentos, como que isso impacta a economia, como que isso pode impactar o seu dia a dia, tanto como investidor ou até mesmo ali no cotidiano da sua vida, tá? Um assunto muito importante, segura comigo aí no vídeo até o final. Esse vídeo eu vou ser bem breve ali, fazer ele no máximo em 5 minutos para poder te explicar esse movimento que está ocorrendo na economia brasileira e o que você precisa se atentar para você ali não deixar dinheiro na mesa, não investir da forma errada e entender os ciclos de mercado. Então, conforme vocês estão vendo, o Copom acelera a alta e eleva juros de 10,75% para 11,25% ao ano. E nota cita incerteza nos Estados Unidos. Bom, eu li ali os comentários do Banco Central frente a essa movimentação dos juros. Então eles citaram várias coisas. Os juros americanos, a incerteza americana lá frente à inflação, a inflação brasileira, o compromisso com o fiscal aqui no Brasil. Então, muita situação ali, muitas coisas impactando o cenário como um todo. E isso está trazendo o Banco Central subir juros na contramão do mundo como um todo. Por quê? O Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, nessa semana eles baixaram juros. Então, como que está sendo o movimento? Brasil subindo juros, Estados Unidos e o mundo como um todo abaixando os juros. Então, por que isso está ocorrendo? Que o movimento normal seria os dois abaixando juros, né? Porque o Brasil também fica um pouco de saia justa em abaixar juros, enquanto os Estados Unidos mantêm os juros ali travado. Porque os investidores fazem conta, né? Brasil pagando 10%, Estados Unidos pagando 5%. Se o Brasil começa a baixar, de 10% vai para 9,5%, 9%, e os Estados Unidos mantêm ali os seus juros em 5%, o que começa a fazer? As pessoas começam a tirar dinheiro do Brasil e voltar para os Estados Unidos, por conta ali, de fato, do risco, de trazer mais segurança para o capital, porque o spread entre as duas economias não está muito grande, né? Então, tem até uma operação que eles chamam de carry, né? Que eles começam a tomar ali dívida num país para poder investir em outro. Então, por exemplo, toma dívida no mercado americano para poder investir no Brasil e, consequentemente, a diferença ali dos juros que ele paga e os juros que ele recebe no Brasil, tirando as taxas, eles colocam o dinheiro no bolso. Então, quando essas margens elas vão estreitando, essa operação ela vai ficando um pouco mais inviável. Então, consequentemente, a galera volta dinheiro para a economia mais forte, mais previsível, que é, por exemplo, a dos Estados Unidos. Mas aqui a gente está num cenário oposto. Então, a gente está tendo os Estados Unidos baixando juros e o Brasil subindo juros. O que isso pode impactar aqui dentro? Primeiro, a gente pode dar uma pressão agora no câmbio para o dólar dar uma reduzida, tá? Apesar de ser difícil ver isso, né, o dólar caindo, mas se a gente for ver só nesse ponto, isoladamente, pensando na diferença de juros, agora como o juros americano está caindo e o juros brasileiro está subindo, o que esses investidores começam a fazer? Tirar dinheiro dos Estados Unidos, ou uma parte dele, e começa a colocar no Brasil. Por quê? Para poder rentabilizar. Consequentemente, a gente está pagando um prêmio bem maior agora. E essa boca está abrindo, né? Então, enquanto um está caindo, o outro está subindo. E a tendência aqui é subir mais. Então, a tendência é, de fato, o dólar dar uma queda no curto prazo. Tanto que, se for ver na última semana, pegando do dia 4 do 11 ao dia 8 do 11, nessa semana que teve as reuniões, o dólar caiu 0,43. Então, o dólar teve uma queda, a nossa bolsa também teve uma queda e o IFIX ele até se manteve estável. Mas para vocês verem que o dólar caiu nessa semana. E provavelmente a tendência é o dólar cair um pouquinho mais. Por quê? Novamente falando para vocês, os juros do Brasil subindo, os juros dos Estados Unidos caindo, a diferença entre economias fica com uma diferença muito legal para o investidor estrangeiro e a galera começa a vender dólar e comprar real, tá? Então isso tende a acontecer nas próximas semanas, o câmbio começar a cair um pouco ali no dólar. Então pode ser uma oportunidade de você começar a investir lá fora. Se vocês querem um vídeo explicando como investir no mercado americano, possíveis investimentos lá fora, por que investir lá fora, joga nos comentários que eu trago um vídeo para vocês ali. Bom, se a gente for ver agora a expectativa do mercado para a próxima reunião do Banco Central, que é a última do ano de 2024, grande parte do mercado está estimando ali, de fato, um aumento de mais 0,5%, então 55% dos apostadores ali pela opção de Copom está, de fato, apostando num aumento ali de 0,5%. Mas temos ali também pessoas apostando num aumento de 0,75% e até 1%. Então, a próxima reunião do Banco Central é um grande consenso que ela finaliza com mais um aumento, tá, da nossa taxa de juros. Tanto que, se você for ver o último relatório do Boletim Fox, a expectativa para a Selic no fim de 2024 é de 11,75%, ou seja, computando mais um aumento de 0,5%, como são as grandes partes ali dos apostadores pela opção de Copom, conforme eu mostrei para vocês. Jonas, por que isso está ocorrendo? Primeiro, risco Brasil, né? Então a gente está tendo um risco aqui fiscal, a gente está tendo inflação saindo da meta. Então essa semana nós tivemos ali também a inflação divulgada pelo IBGE. Nós tivemos um aumento de 0,56% no mês de outubro e com esse aumento
a inflação acumulada nos últimos 12 meses saiu da meta do Banco Central, que seria de 3% a meta, né? Mas com bandas ali de 1,5% de variação para cima ou para baixo. Então, podendo de 1,5% até 4,5%. E nos últimos 12 meses está em 4,76%. Ou seja, isso coloca uma saia justa, de fato, o Banco Central. Se caso eles não baterem a meta, eles têm que fazer ali uma cartinha para a Fazenda, para o ministro da Fazenda, para explicar o porquê que não conseguiu, quais foram os fatores. Então agora a tendência é a Selic subir para poder baixar de fato essa pressão inflacionária que a gente está tendo no mercado brasileiro. Muito impactado também pelo aumento do dólar. O dólar aumentou muito nesses últimos meses e isso acarreta um quê? Grande parte dos custos aqui, de toda a matéria-prima, insumos aqui no Brasil, é em dólar. Então isso pressiona os preços dos produtos que está começando a refletir nesse momento. Essa demora dessa remessa, né, do aumento do dólar chegar no consumidor final, chegar no atacado, demora um tempo. Então até isso refletir na economia vai começar a trazer agora esse efeito do aumento do dólar. Então isso vai pressionar ainda mais a inflação e, consequentemente, vai pressionar ainda mais o Banco Central subir essa taxa Selic. Então é um momento conturbado. O problema fiscal também, ou seja, o governo arrecadando muito, né? Então criando muito imposto, gastando muito, isso traz um risco. O investidor ele quer um spread maior pelo risco corrido aqui pelo Brasil. Tanto que se você for ver as NTNBs, né, que é o IPCA mais 2045, bateu o IPCA mais 6,79, que é um número muito alto, justamente por esse risco embutido na economia brasileira. E tanto que o mercado mesmo percebeu isso, né? Se você for ver nos últimos 2 meses, de setembro até hoje, os ativos de risco aqui no Brasil tiveram uma precificação para baixo, ou seja, o Ibovespa caindo 6,08% e o IFIX caindo 5,61%, conforme vocês estão vendo na tela. Justamente por essa reprecificação do risco Brasil. Tá? Então isso precisa ir para as cotações e, consequentemente, isso é marcado em tela. O investidor acaba tendo esse deságio nesses últimos 2 meses. E, bom, como que isso impacta a renda fixa? A renda fixa CDI, ela passa a render mais, então a CDI ela começa a ter consequentemente um maior rendimento daqui para frente. Renda fixa e inflação, ainda muita oportunidade. Então muitas pessoas não estão olhando para esse título, que está pagando muito mais agora. Então você comprar um IPCA+, nesse momento, é carregar um título muito bom, pensando para o médio e longo prazo. Tem um retorno muito superior do que fosse no CDI. Mas a tendência é você também dar atenção para a renda variável. Então tem que ter dinheiro, tem que ter caixa, eu entendo isso, né? Então é muita oportunidade ao mesmo momento. Por quê? Os ativos de risco caindo, Ibovespa e FIX, consequentemente é uma oportunidade de você comprar ativos mais barato, que vai te entregar um potencial retorno mais para frente, né? E se você for ver a trajetória da taxa básica de juros da economia brasileira, conforme eu falo para os meus clientes aqui na consultoria, a renda fixa, ela não é fixa de fato, ela tem várias variações no meio do caminho. Então você pode ver que a Selic ali, ela estava bem baixa, né, de 2020 até 2022, foi subindo, ficou um tempo muito alto, né, em 13,75, caiu e agora está voltando a subir novamente. Então essa montanha russa aí na vida do investidor brasileiro. Bom, esses são os cenários, esses são os impactos. Eu continuo acreditando na tese de uma carteira diversificada, obviamente dependendo do perfil de investidor, mas tendo o papel da renda fixa na carteira e o papel da renda variável, abre margem agora para muita oportunidade, principalmente na renda variável. Então você comprar ativos ali, vários fundos imobiliários tiveram a precificação muito para baixo, as ações caíram também, mas eu percebo que os fundos caíram mais. Então abre margem para você comprar um produto bom, tá? Um ativo bom que vai te pagar um potencial retorno muito, muito interessante para o médio e longo prazo. Cenário é esse, expectativa de mais aumento de juros, quando tiver alguma atualização de mercado, eu volto para vocês aqui, atualizando vocês aqui no meu canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.